Próxima atração no canal 25. Programa Tempo de Reflexão. Sejam bem-vindos a mais um programa do Tempo de Reflexão. Obrigado, telespectador, pelo prestígio, pela oportunidade que você nos concede semanalmente para esse nosso encontro. É uma honra, uma responsabilidade saber que de alguma maneira a gente está entrando na tua casa com uma proposta de te levar uma palavra de paz, uma palavra de fé, uma palavra de motivação. Mais um ano que se abre na nossa história. Eu não sei qual é a visão que você tem olhado para o teu ano, mas eu quero te desafiar a fazer desse ano um ano de conquista na tua vida. É esse o propósito de Deus, é essa a essência do Evangelho do nosso Senhor Jesus, que a gente se desapegue de coisas ruins para que a gente se apegue às coisas boas. Eu queria fazer com que a tua vida seja algo que carregasse esse propósito do Evangelho do nosso Senhor Jesus. E eu tenho aqui, você já conhece, a Elaine Ferraz. A Elaine é jornalista, a Elaine é membro do Tempo de Reflexão, tem caminhado conosco. Eu conheci a Elaine numa reunião de negócios. Para minha surpresa, eu ouvi a Elaine pela primeira vez no TR e de lá para cá a gente começou uma história junto. A Elaine, além de ser membro do Tempo de Reflexão, ela me ajuda aqui com a programação da televisão, ela que posta no Face, ela que agenda as pautas, ela que me puxa às vezes, que o Luciano tem programa, é ela que é meu braço direito. Eu quero te agradecer, Elaine, por você hoje estar caminhando no TR, de você ter aberto o espaço da tua agenda, do teu tempo, para que esse programa exista, que é um programa que tem a finalidade de levar a palavra de Deus. Então, obrigado por tudo que você tem feito por nós e por hoje estar aqui me ajudando a fazer esse programa. Eu que agradeço, né, a oportunidade hoje e de falar um pouquinho, né, sobre a minha caminhada aí com Deus. E também eu recebo o trabalho que eu faço, eu recebo assim, quando eu assumi alguns compromissos com vocês, eu falei como que eu vou fazer com relação ao horário, tudo, e eu falo assim, sem dúvida nenhuma, que Deus ajuda a gente até conciliar a nossa programação, a agenda, né? E foi uma coisa que eu pedi. Eu falei, Pai, se eu vou pegar para ajudar, eu quero que seja um compromisso meu, não quero falhar e quero fazer o máximo que eu puder fazer, né? E pedi para Ele me ajudar a conciliar horário, né, tempo, e com certeza Ele tem me ajudado. Agora, como é que foi 2016 para você, Elaine? Vamos falar um pouquinho de 2016 para depois a gente falar de 2017. Olhar de uma forma reflexiva sobre a tua vida, né? Profissional, familiar, espiritual, como mãe, assim, esses personagens que a gente vive simultaneamente. Olhar para 2017, qual é a reflexão que você faz da tua vida? Então, 2016, eu comecei aí no TR no finalzinho de 2015, aí em 2016 no comecinho eu senti o tratar de Deus, o cuidado de Deus comigo, né, com a minha pessoa, e eu tinha várias dúvidas, incertezas no coração e alguns medos também, né, e aí eu acho que Deus foi cuidando primeiramente disso, né, dessas dúvidas, dessas certezas. Fico com o pé aqui, com o pé lá, e quando você fica com um pé aqui, um pé lá, o barquinho, ó, distancia, você fica com a perna aberta e você cai. Então, eu acho que essas dúvidas fez com que eu ficasse com os meus dois pés num único lugar, né? E aí, isso fez toda a diferença, né? Então, eu percebo que hoje eu estou muito mais tranquila, né? Em 2016, eu comecei muito acelerada, profissionalmente, querendo abraçar o mundo e um pouquinho que desce, a gente colocar. E aí no segundo semestre eu falei, eu não posso, né, eu tenho que ser um pouco diferente, né, senão eu vou ficar louca, vou ficar doente. E aí eu me permiti, inclusive, começar a selecionar até algumas pessoas com quem eu fosse trabalhar, quem eu fosse atender. Eu me permiti fazer isso, né. Primeiro,
porque eu tenho 2 filhos pequenos, eu preciso desse tempo, e tempo também está relacionado à qualidade de tempo com que você fica. Você pode ficar, de repente, o dia inteiro com seu filho e não está, né, fisicamente, só está fisicamente, mas não mentalmente, espiritualmente. Então, mas você não ter tempo também para estar como você quer, com a cabeça cheia, é impossível. Então, eu comecei a me permitir. Então, esse foi o primeiro fator que fez com que eu dissesse alguns não, isso eu não quero. E até o final de 2016, eu declinei em um cliente, eu não quis continuar esse trabalho com ele, né? Teve um outro que eu recusei também, porque eu não senti verdade, eu não acreditava no trabalho que ele estava fazendo. E eu falo, né, um jornalista, quando você vende um produto, você entrega o produto. Agora, quando o seu trabalho está relacionado a vender uma pessoa, o que ela faz, ela tem que passar muita verdade para mim. E eu sabia que financeiramente ia ser difícil, mas eu resolvi abrir mão por essas 2 questões, né? Para ter um tempo para mim, para as pessoas que são importantes para a minha vida de fato, né? E para ser verdadeira comigo, para eu trabalhar, eu amo o que eu faço, mas eu preciso sentir que existe verdade naquilo que o outro está fazendo, para que eu possa vender a imagem dele, a pessoa dele, o trabalho dele, né? Agora, novembro foi um mês especial na tua vida, na vida do teu marido, na tua família, foi um mês onde você se batizou. Foi. Como é que foi essa experiência na tua vida? Eu sei que o batismo do teu marido era um sonho que você tinha, que foi uma surpresa para você. Como é que isso foi na tua vida, essa experiência, Elaine? Então, eu conheci o Marcelo né, pode até ser engraçado, mas eu conheci o Marcelo numa igreja, né? Eu sempre caminhei, eu sempre busquei, eu sempre gostei, né, de alimentar o meu espírito, né? E aí uma coisa de 10 anos, eu coloquei na minha cabeça que eu iria me batizar só com o Marcelo. E eu pensava que eu tinha que ser assim, para não dar briga entre a gente, para a gente caminhar junto, né? Eu pensava assim, senão a gente vai cada vez mais ficar distante, e eu quero que seja uma coisa em comum, um acordo minha e para ele, né? Eu não queria viver de forma separada. No entanto, eu falo que quando a gente coloca Deus à frente, é o essencial, né? E eu fui adiando isso. Eu já tive vontade no passado de me batizar, enfim, mas eu fui adiando porque o Marcelo não queria. E o medo que eu tinha era de que a gente vivesse separado, e foi justamente o que acabou acontecendo, né? Mas, assim, para as pessoas entenderem, eu acho que muito casal vai se ver nisso, assim, você tem o cachorrinho, né? E aí cada dono puxa o cachorro para um lado, né? Coleira. O cachorro morre enforcado, porque um vai para lá, outro vai para cá. E era o meu medo que eu tinha, por isso que eu não me batizava, porque eu queria que fosse com o Marcelo, né? Até que eu falei, olha, chega, eu acho que é uma decisão, eu tenho que respeitar o momento dele, a decisão dele, e respeitar a minha decisão, o meu momento, que eu quero me batizar. Então, eu já tinha me decidido que eu iria me batizar, né? Desde quando começaram a falar do batismo, eu já queria saber quando que ia ser o batismo e tal. E aí eu me batizei e eu e o Marcelo, nós fizemos o cursinho, né, do batismo, outras pessoas fizeram também. E eu deixei o Marcelo formar a opinião dele, eu respeitei o espaço dele, o momento dele, eu não fiquei buzinando na orelha dele e deixei que Deus trabalhasse. Falei, pai, trabalha, porque é uma dificuldade minha também, sabe? De deixar na mão de Deus, né? Que a gente sempre quer fazer com as nossas forças. E aí eu não sabia que ele ia se batizar, ele tinha já comentado com a minha mãe, né, que ele ia se batizar. E aí quando a gente estava lá se organizando para o batismo, eu vi você comentar assim, só falta o Marcelo? Gente, eu não imagino. Fiquei pensando, que Marcelo? Não imaginava que fosse o meu Marcelo, né? E aí a hora que o Marcelo, né, veio, ele me abraçou, eu abracei ele, e eu lembrei que Deus é fiel, né? Até no que a gente deseja, né? Mesmo talvez sem merecer, porque era o que eu queria me batizar com ele, né? E aí, esse momento eu me emocionei, porque eu lembrei disso, que no passado era isso que eu tinha colocado para a minha vida, que eu queria que fosse junto, né? E que hoje a leitura que eu faço disso é que se eu tivesse tido um posicionamento
talvez a gente não tivesse sofrido tanto, né? Então eu acho que Deus é uma coisa tão simples, era só eu ser fiel com Deus, né? E a gente complica, né? A gente dá tanta volta para chegar onde que a gente quer. Se a gente deixa na mão de Deus e deixa Ele conduzir, o caminho é mais gostoso. Não que não vá ter dificuldades, mas a gente sofre menos. E você tem utilizado os dons e os talentos que Deus confiou na tua vida em prol do reino, né, Elaine? Você nos ajudando na televisão, nos ajudando no Face. Como é que está sendo esse trabalho para você? Você tem a dimensão daquilo que você tem contribuído com o reino de Deus? Porque certamente há milhares de pessoas que nos assistem nesse momento que nós nem conhecemos, mas que de alguma maneira estão sendo tocadas por aquilo que a gente está dizendo, pelo Espírito Santo de Deus. Você tem a dimensão da importância que você tem hoje para o reino de Deus, se colocando à disposição para poder ajudar, para que as ações do TR aconteçam hoje? Você tem essa sensibilidade? Eu tenho, porque eu sei do poder da comunicação, né? E eu faço porque eu tenho certeza que Deus me capacitou, né? Todas as vezes que eu quis desenvolver um projeto e eu pedi para Ele me ajudar, ele me capacitou, né? Eu falo isso com várias experiências que eu tive, vou citar só uma na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Parecia um monstro, né? Quando eu entrei lá, e eram muitas novidades e realmente assim o sentimento que eu tenho lá é assim, foi Deus que pelo como aconteceu. E aqui no tempo de reflexão eu tenho esse sentimento, né, de que é importante esse trabalho, né, esse braço é muito importante. E eu peço para que ele me direcione. Quando eu vou convidar alguém para participar do programa, eu peço sempre para Deus me usar também, né? Porque às vezes a gente tem que fazer um trabalho de convencimento, acalmar a pessoa. Quantas pessoas desistem de última hora? Então a gente não pode se desesperar, tem que falar, né? Não era o momento, vai ter uma oportunidade. Sei, eu sinto que é um braço importante, né? Mas eu só devolvo o que ele me deu, que foi o dom de entrar no mundo do outro, sabe? Compreender, de ter sensibilidade, né? Enfim. Muito bem. Eu vou pedir a tua licença para o rápido intervalo. Na volta nós retomamos o assunto aqui e esse bate-papo com a Elaine Ferraz, a Elaine que é jornalista e membro do Tempo de Reflexão. Nós voltamos no instante. Voltamos. A minha convidada de hoje é a Elaine Ferraz, a Elaine que é jornalista e membro do Tempo de Reflexão. Elaine, como você mesmo disse no primeiro bloco, a tua família toda está no TR, né? E os seus filhos estão lá caminhando junto com a nossa área infantil, desde pequeno ouvindo a palavra do Senhor, se relacionando lá com os outros jovens também. Como é que você tem visto esse trabalhar do TR também na vida dos seus filhos? Esse sempre foi uma preocupação minha, né? Ensinar meus filhos com princípios cristãos, né? Nunca estive longe disso, né? E eu percebo que lá no tempo de reflexão eu consigo realmente trazer isso próximo dos meus filhos, né? Na salinha, né? Eles têm um momento eles cantam, eles têm um momento de oração que eles pedem, né? E eu já participei da aulinha deles, né? É engraçado o sentimento deles, né? O sentimento deles é tão genuíno, tão verdadeiro, mas assim, eles fazem... além de ser genuíno e verdadeiro, acho que é uma forma de você desenvolver a criança para ela olhar para ela, né? Porque hoje a gente vive muito o externo, né?
Nós adultos vivemos o automático porque a gente vive mais o externo do que nós mesmo, né? E eu acho que eu vejo isso como uma atividade para que as crianças consigam desenvolver, né? O que elas precisam, o que elas querem, o que elas sonham. Então tem esse momento, tem o momento do estudo bíblico de uma forma bem lúdica, eles fazem um desenho ou contam uma historinha, né? Sempre tem uma atividade para eles pintarem. E tem esse momento de eles pedir ou agradecer alguma coisa, que eu acho bem legal. E eu fiquei assim, é uma coisa que me tocou muito, porque meu filho, ele chegou a agradecer umas 3 vezes, porque o avô dele, paterno, parou de fumar. Então toda vez ele agradecia. Então você vê que é uma coisa que o adulto não está nem pensando que isso está entrando no coração da criança, mas isso entrou no coração do meu filho, né? E ele falou para mim, depois que ele já tinha pedido isso para Deus tirar o cigarro, né? Então, e aí, e além de tudo isso, tem o momento do lanchinho deles, né? Que eles adoram, né? A gente já fez, os pais também, a gente já se uniu, cada um levou uma coisa, né, no mês de outubro, para comemorar as crianças. Então teve hamburguinho, teve pizza, enfim, teve salada de fruta, né, e eles adoram, né, isso para mim é super importante, porque às vezes eu ia em alguns lugares que não tinha esse braço para receber a criança, e a criança não tem paciência, gente, para ficar 1 hora sentado, ouvindo, ele não tem. Então, eu acho que essa adaptação, né, desse formato, com valores cristãos, que eu falo que tem que ser sempre baseado no amor ao próximo e respeito ao próximo, né, eu acho que faz toda a diferença, adaptando para a linguagem deles, né. O Fausto já fez 10 anos, então... Ele gosta muito de ficar na salinha, né? Mas eu sei que ele vai ter o momento dele de ir para os jovens, né? Geração Despertar. Para o Geração Despertar, que eu tenho muito carinho por eles, eu admiro esses jovens que deixam o mundo lá fora para estar ali, não por obrigação, mas você percebe que eles estão felizes ali, né? Eles estão sendo usados por Deus, porque saiu dos jovens o louvor também, né? E eu percebo que, outro dia eu perguntei para a Milena se ela sabia da voz linda que ela tem, ela nem imaginava. Você acha que a pessoa não... Eu tenho certeza que ela recebe isso como um presente de Deus, né? Porque ela não imaginava, ela é toda tímida, toda meiguinha, e a hora que ela canta, gente, né? Enfim, todos eles, né? O Wanderson, o Matheus, o Bruno, a Vicky, né? A Rose também. Não dá para falar de um ou de outro, mas... Agora, o que mais te chama a atenção no tempo de reflexão? A gente falou muito de formato, de uma proposta descontaminada de um padrão religioso. A Elaine, olhando para o TR, desse tempo todo que ela está caminhando, o que te retém no tempo de reflexão? O que te chama, te prende ao TR, Elaine? A atualidade. A forma, a gente pega uma situação que a gente vive, né, que é real, e a gente busca na Bíblia o que Deus diz sobre isso, né? Então, por exemplo, o vitimismo, né? Já teve uma ministração sua falando sobre ser vítima, né? O vitimismo é uma característica da infantilidade do ser humano, que muitas vezes nós somos adultos na idade e temos a questão emocional fragilizada por conta de uma infantilidade, de algo que não ficou bem resolvido no passado, e a gente não se sente capaz de assumir responsabilidades, né? Então, olha que atual, gente, atual isso, né? E aí, o contexto bíblico que você pegou foi em Gênesis 3, que fala quando Deus, né, chama Adão e Eva, e eles estavam se escondendo de Deus porque eles estavam com vergonha que estavam nus. E aí Deus fala, mas vocês comeram? Pergunta para Adão, né? Você comeu da árvore, do fruto que eu falei que não é para comer? Ah, eu comi porque a Eva me deu. Ah, Eva, mas por que você, né? Ah, porque a serpente me ofereceu. Então foi uma transferência de responsabilidade, ninguém assumiu a sua própria responsabilidade, né? É vítima, posicionou, né? como vítima, né? Se posicionou como vítima, né? Deus disse assim, Adão disse assim para Deus, tá bem, Deus, ó, me deu a Eva, aí,
encrenca que o senhor me arrumou. Né? E aí fala, Eva, tá vendo? Ela não obedeceu, e aí Eva foi a serpente, e assim, todo mundo é coitadinho, né? Todo mundo tudo é é culpa de Deus, né? Que criou Adão, que criou Eva, que criou a serpente, e a gente se exime da nossa responsabilidade, se coloca como um coitadinho, e eu disse que Deus, ele não se deixa levar para o nosso estado de coitadinho, né? Deus quer que a gente se posicione como pessoas que de fato são filhos de Deus, né, Lene? E eu acho que assim, o legal do desfecho, né, que você deu é uma pessoa vítima, ela vai estar sempre na mão de alguém, ela vai estar sempre deixando que alguém a conduza, porque ela precisa ser vítima. Uma vítima sempre precisa de alguém cruel, né? Entre aspas, né? E eu achei super legal, e uma coisa que eu acho muito bacana, você e o Wagner, vocês falam que a ministração passa por vocês, né? E que você, em um momento da sua vida, você teve que pedir perdão a algumas pessoas, porque você culpou, né? Você jogou totalmente a responsabilidade do que você não fez em cima dos meus pais. Então eu acho legal isso, porque a gente é humano, né? A gente é falho, a gente consegue ficar um pouquinho melhor quando a gente se aproxima de Deus mesmo, não tem... E é bacana, só voltando para a ministração, que a sociedade, o ser humano, ele busca a compaixão dos outros, né? E a gente falou até das redes sociais, né? As pessoas às vezes estão lá no hospital, falam, tô no hospital, e posta lá uma carinha triste, lá, o que eu vou poder fazer que você está no hospital, e posta no Facebook que você está doente? O que a pessoa no fundo, consciente ou inconsciente quer? Que é a compaixão das pessoas, né? E todo mundo escreve, o que aconteceu com você? Você está precisando de ajuda? Quer dizer, como se isso fosse resolver aquele estado que a pessoa está vivendo. Eu acho que se nós afastássemos da nossa vida esse vitimismo, esse coitadismo, e a gente assumisse aquilo que de fato a gente ia viver uma vida muito mais honrada do que de miséria que a gente tem vivido muitas vezes, mendigando a atenção das pessoas, mendigando o cuidado das pessoas, e a gente só precisa do cuidado do cara que está lá em cima, que é aquele que pode fazer aquilo que ninguém pode fazer por nós, né? Acho que falta posicionar, e eu desafio a igreja a se posicionar. Levante-se, está difícil, levante-se, vai, porque Deus é contigo. E assim que a gente tem que viver. E assim, certeza. E eu vivo isso, porque as coisas vêm na minha vida, os desafios chegam, os ventos fortes batem, mas sinto muito que fique o vento, eu vou prosseguir. Com certeza. E outro exemplo, né, que eu acho bem bacana de falar é assim, o povo, quando Moisés, né, de Israel, né, tirou o povo do Egito e foram, né, caminhar para a liberdade, né, para serem libertos daquela escravidão. Aquele coração duro daquele povo é o mesmo do coração duro do homem. Hoje, quando você fala de Deus, quando você fala da Bíblia, parece que você é ignorante. Eu sinto isso, sabe? E não é isso, né? Não tem ignorância, tem falta de conhecimento das pessoas. Então, a gente está falando de coisas que aconteceram muito antes de Cristo, e o coração desse homem continua duro do mesmo jeito, você não consegue entrar no coração. Então, acho que até por isso que vem, né, a frase, às vezes não vem pelo amor, vem pela dor. 90% vai pela dor, né? Eu fui pela dor, pensa numa dor dolorida, mas graças a Deus me curou e me transformou e tem me transformado. A gente é transformado dia após dia, né? Nunca existe ninguém que é perfeito. E nem Deus espera isso da gente. O que Deus quer é que a gente busque a nossa perfeição, ainda que seja um passo de cada vez, né? Com certeza. E 2017, o que você espera desse novo ano para a tua vida, que já está aí? 2017, eu quero viver os planos de Deus para minha vida. Não sei o que Ele tem para mim. Eu tenho certeza que é o melhor do que eu sempre planejei. E eu peço saúde, paz. A coisa que eu mais peço é para que Deus dê sabedoria a mim e ao meu esposo para a gente educar os meninos bem, né? Eu não sei se eu estou certa no que eu vou falar, mas assim, eu acho que o maior desafio de um ser humano é educar, é criar filhos, né? Não é criar pro mundo, mas é educar e criá-los nesse mundo, né? Então, meu desafio.
Elaine, meu tempo está esgotado. Muito obrigado por tudo que você tem feito pelo Tempo de Reflexão, pelo nosso programa de televisão. Eu desejo que Deus te entregue cada sonho que você tem no seu coração. Amém. Para que você receba a fidelidade de Deus na tua vida. Muito obrigado por estar aqui comigo, me ajudar não só nesse programa, mas nesse projeto que é o programa de televisão do Tempo de Reflexão. Tenho certeza que esse ano a gente tem bastante novidades para pensar juntos, para que esse programa cada vez seja algo para glorificar o nome de Deus. Obrigado. Amém. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, telespectador, por mais uma vez permitir que a gente esteja juntos. Eu espero que esse programa tenha de alguma forma te colocado palavras de ânimo, de motivação. Eu desejo uma semana de bênção para você e para toda a sua família em nome de Jesus.